Olá pessoal, bom dia. Continuando nossas conversas sobre cirurgia plástica facial, eu vou falar um pouquinho sobre combo. Pois é, combo. Combo é aquela coisa que você vai no McDonald's e pede, eu quero o combo do Big Mac. Então vem o Big Mac, vem a batata frita, vem o refrigerante, blá, blá, combo. Em cirurgia, dá um tempo para cá, tem havido muito essa história de combo. Por quê? Porque a parte cara da cirurgia, uma das partes mais caras da cirurgia é o custo hospitalar. Então o paciente vai internar, vai ter que ficar um quarto, tem um lugar do centro cirúrgico, isso é relativamente caro. E se você aproveita e faz mais de um procedimento, bom, a coisa acaba ficando mais barata, porque a internação vai ser uma, a anestesia vai ser uma só, e aí você aproveita e faz uma, 2, 3, 4 cirurgias, uma em seguida da outra, né? E isso barateia, digamos assim. Só que isso causa uma série de problemas que nem sempre são avisados para os pacientes. A gente tem que deixar isso bem claro para vocês. Existem basicamente dois tipos de problema. O problema, primeiro, do tempo cirúrgico. Então, assim, quando você tem um tempo cirúrgico prolongado, e não raro essas cirurgias passam de 6, 7, 8 horas de cirurgia, o pessoal vai fazer lipoaspiração, abdominoplastia, vai operar a mama, aproveita e faz nariz, orelha, sei lá. A pessoa fica 8 horas fácil, né, na mesa. E quais são os problemas de você ficar muito tempo na mesa? São vários. Mas talvez o principal seja a maior frequência com que esses pacientes vão ter de problemas trombóticos. Então, o risco de trombose num paciente que fica horas e horas na mesa é muito grande. E trombose tem o inconveniente de muitas vezes matar as pessoas, né? Graças a Deus, não é uma coisa que acontece todo dia, mas acontece, tá? Uma outra coisa é a fadiga do cirurgião. É impossível você querer que um cirurgião mantenha a sua expertise, a sua técnica, a sua vontade de operar depois de 7, 8 horas. O sujeito está cansado. Então, assim, uma coisa é você chegar, pegar um paciente, vai fazer uma rinoplastia, por exemplo, faz a rinoplastia ali durante 2 horas, 1h30, sei lá. Outra coisa é você fazer uma série dessas cirurgias que eu falei, lipoaspiração, abdômen, mamas, e aí depois você vai fazer a rinoplastia. Mas você está cansado. Por mais que você se treine, se você proponha a fazer um trabalho bem feito, você não vai ter a mesma ligação, a mesma disposição. Quer dizer, é pedir para as coisas começarem a dar errado, né? Na melhor das hipóteses, o cirurgião vai estar com vontade de ir no banheiro fazer xixi, porque é complicado. E o cirurgião fica o tempo todo ali, ele não sai, né? Ele não come, ele não sai. Então isso prejudica, isso depõe contra a cirurgia. Então você tem um risco maior de infecção, você tem uma perda maior de sangue, você tem um risco maior de ter trombose, você tem a fadiga do cirurgião. Quer dizer, você está pedindo, por favor, eu quero ter uma complicação, eu quero ter um mau resultado. Então, essas histórias do pessoal, por uma questão econômica de baratear o custo, fazer esse monte de cirurgias, do meu ponto de vista, não é uma coisa ideal, longe de ser ideal. É uma coisa que compromete, inclusive, o resultado geral das cirurgias, porque são muitas coisas feitas de forma meio atabalhoadas, do meu ponto de vista. Uma outra questão que se coloca também é que muitas vezes uma cirurgia influencia na outra cirurgia. Por exemplo, na face. Eu quero fazer pálpebra e quero operar nariz. Bom, quero fazer ritidoplastia. São cirurgias em que durante o ato cirúrgico, uma vai interferir no resultado da outra. Quer dizer, se você faz uma frontoplastia, isso altera significativamente a quantidade de tecido de pálpebra que você tem que tirar.
Se você faz uma fratura nasal por uma rinoplastia, isso vai deixar um hematoma e vai alterar a visão que você tem, por exemplo, da pálpebra que você vai fazer em seguida. Então, são impossíveis de serem feitas? Não são impossíveis de serem feitas, mas não tem indicação de você fazer esse tipo de cirurgia uma em seguida da outra, porque uma pode contribuir negativamente para o resultado da outra, né? Então, não faz muito sentido, a não ser economicamente, que fica mais barato, a tal da história do combo. Mas não é legal, não é indicado, os resultados podem ficarem comprometidos, né? E isso não é uma coisa que ninguém quer, ninguém deseja. Então, assim, eu entendo a ânsia do paciente de resolver tudo de uma vez, eu entendo a vontade do paciente de fazer alguma economia, mas isso tem que ser muito bem pensado, porque às vezes em função de uma economia de R$2.000, você vai ter aí um comprometimento. Fora o detalhe que, assim, você tem que contar que o pós-operatório de várias cirurgias se somam. Quem fez mama, por exemplo, sabe que o pós-operatório é um pós-operatório meio complicado, é difícil, dói, tem que ficar com aquele sutiã, não pode tirar. Bom, soma-se a esse incômodo, o incômodo da dermolipectomia, o incômodo da lipoaspiração, e você faz uma rinoplastia, o nariz fica entupido. Bom, o sujeito vai ter um pós-operatório de doer, né? Então, assim, acho que deve-se pensar isso, deve-se pensar nos riscos, deve-se pensar principalmente no risco de uma cirurgia comprometer a outra. E cirurgia plástica não é desespero de vida. Faz uma, depois faz a outra, depois faz a outra, espera a recuperação de uma. Eu acho que é melhor. Para o cirurgião, na verdade, não tem muita diferença, economicamente falando, porque o que ele vai cobrar vai ser mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, o cirurgião não vai ganhar menos ou mais se ele fizer uma cirurgia e depois fizer outra cirurgia. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é a economia com relação ao hospital, tal, economia de tempo, talvez, do tempo que a pessoa vai ficar no resguardo, no pós-operatório, mas não sei se isso é uma coisa que vale a pena se arriscar, porque cirurgia plástica não é brincadeira, né?